Porque assim, você estava falando de comportamento e eu vejo que existem comportamentos que são aditivos. A gente pode falar desse jeito? Comportamentos. Jogos, Comportamentos né? aditivos. Ótimo. Por exemplo, ninguém coloca Não, o cara dopamina que- sintética na sua cabeça. O Você... cara que corre, ele tem Ma- que ma- correr. ma- Mas o jogo é um transtorno mesmo. É mesmo? Transtorno de jogo de azar. Ah, O cara é tá. viciado. Eu quero É um te comportamento. perguntar- eu quero te perguntar isso pelo seguinte. A gente vê sobre a questão do ambiente e você estava falando da questão do comportamento das pessoas induzidas pelos atores que vão falando que eles... Influenciam, né? Exato. E aí, eu lembrei de um livro que você me mandou ler faz tempo, um cara chamado David Brooks, que é o Animal Social. E me chamou muito a atenção que uma das coisas que ele fala é não só do que é o comportamento de manada induzido pela ação das pessoas, mas por funções indiretas. Então, o que ele cita? Ele cita aqui um estudo. As pessoas elas eram confinadas numa sala, né? Uma das coisas que ele cita no livro, né? E que nessa sala as pessoas elas ficavam vendo vídeos com as palavras velho, idoso, dificuldade, a cirurgia, doença, e que uma das coisas que eles mediam era a mobilidade dessas pessoas antes e depois de entrar na sala. Nossa, E sempre que essas pessoas saíam da sala, elas andavam mais devagar, que doideira isso. elas falavam com mais calma e elas pensavam mais antes de responder. E aí ele falou, bom, isso é interessante. Vamos ver que lado, se isso funciona para os dois lados. Eles pegavam outro grupo de pessoas, colocavam na sala e colocavam uma série de cenas de agressão, de violência. E depois eles pegavam e olhavam o comportamento dessas pessoas na sala, na antessala, né, dessa projeção, né, o que era o comportamento entre elas. E quando elas saíam, elas falavam mais rápido, mais nervosamente, e que mudava, por exemplo, a forma delas ouvirem. Né? Então, em vez de elas ouvirem querendo se comunicar, entender, elas ouviam querendo responder. Uhum. Então que essa questão do comportamento, ela também é definida pelo ambiente no sentido não objetivo entre, está havendo violência, mas a sensação que aquele ambiente produz. E por que eu falo isso para você? Porque eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o comportamento de redes como, por exemplo, o Twitter. Onde você tem esse comportamento de manada, onde vem essa enxurrada de agressividade. Exatamente. E que é muito curioso de ver, porque quando vem uma onda de agressividade, né, depois de um tempo, começa a aparecer algumas pessoas falando, não, mas não é assim. Não, não é assim. E parece que existe um contrafluxo. Né? Primeiro lugar, né, o que você acha que essas pessoas que se expõem a esses tipos de situações, elas têm uma predileção, elas têm uma adição a esse tipo de comportamento? Ou seja, se a pessoa não pegar aquilo e não fizer a mesquinhazinha dela no Twitter naquele dia, você acha que isso é uma coisa que ela deve evitar para ter saúde mental? A segunda coisa, de onde vem esse fight back das pessoas que são capazes de resistir a isso e responder a isso, porque é uma situação contra o comportamento de manada. Ela sabe, né? que vai tomar porrada. O primeiro que responde, ele está agindo contra isso. Né? Isso é saúde ou é falta de saúde mental? Cara, desculpa. Não tem problema. A gente tem que entender assim, ó, o comportamento, ele é um resultado, o comportamento mesmo, tá? A gente tem duas grandes disciplinas que estudam comportamento para quem tem interesse. A que estuda comportamento mesmo, assim, ó, observacional no comportamento, é uma disciplina chamada de behaviorismo. E do Skinner, do Watson. E a neurociências é uma disciplina que estuda o que faz o comportamento acontecer. Então, o que tem dentro do cérebro que permite a execução do comportamento. Por exemplo, eu fazer esse movimento de pegar alguma coisa, ativou áreas. O meu córtex pré-frontal teve essa decisão de espichar o braço e pegar uma jujuba, enviou um comportamento vai demorar um pouco essa resposta, tá? Não, tô enviou uma mensagem para o meu córtex pré-motor. O neurônio do córtex pré-motor, por meio de potencial de ação e liberação, é um estímulo elétrico que se transforma num estímulo químico, manda uma mensagem para o córtex motor,
O córtex motor manda uma mensagem para um neurônio motor primário, que vai fazer uma sinapse na minha medula, que vai mandar uma mensagem para um neurônio motor secundário, fazendo eu fazer vários neurônios no caso, né? Fazendo eu espichar a mão e pegar uma jujuba. O behaviorismo explica o porquê que eu espichei a mão, porquê que eu peguei a jujuba. A neurociência explica como. Então quando você une as duas coisas fica muito bonito, porque você sabe o porquê do comportamento e como ele aconteceu. O comportamento, ele, uma vez executado, seja um comportamento de hate, seja um comportamento de resistência ao hate, seja um comportamento qualquer, tanto na rede social ou fora, ele vai ser, o que vai determinar se ele continua acontecendo ou não, vai ser a consequência que ele gerou. Interessante. Se o seu comportamento for punido, ele tende a deixar de existir. Se o seu comportamento for reforçado, ele tende a continuar existindo probabilisticamente. É sempre uma probabilidade. O problema é que nunca é bonitinho assim, porque o seu comportamento é punido e reforçado ao mesmo tempo. E aí o que vai determinar qual que tem mais relevância ou não para a probabilidade da emissão novamente daquele comportamento? O histórico de exposições que você tem, seja você vivenciando aquilo ou não, ou seja você visualizando quem vivenciou. Porque a gente aprende por imitação. Se você pegar um coco e bater numa pedra aqui, um macaco vai fazer o mesmo no seu lado. Ele olhou você fazer e vai fazer igual. Então, se você for uma pessoa que sempre acompanhou gente na internet, sempre ficou ali de butuca, dando uma olhada, e um dia você viu que choveu hate numa galera, cara, dependendo do seu histórico de vida e do quantas a gente chama de contingências, quantas vezes você acessou esse hateamento, ou você viu, ou sofreu, ou emitiu, qualquer tipo de interação que você teve com o hate, dependendo de e toda a sua outra história, as pessoas que falaram pra você que é legal fazer hate ou que não é legal, e isso vai acumulando no seu cérebro, todo esse afunilamento de engramas semânticos, de memórias experienciais, eles vão determinar se você vai executar um comportamento de hate ou não. A consequência do seu comportamento vai dizer se você vai manter ele ou extinguir ele. Se as pessoas falam, cara, nada a ver, velho, você falou cagada, e você já tem um histórico de não gostar de falar cagada, a chance é que você se retire e não fale mais aquilo. Se as pessoas falarem, é legal e curtir o seu hate, a chance é que você volte a fazer, porque aquilo foi reforçado. A pessoa que sobreviveu ao hate, ou melhor, a chuva de hate, foi lá e falou contra a manada, é uma pessoa que já tem histórico de contingências anteriores que levaram ela a resistir e a achar legal ir contra a manada. Mesmo sendo uma coisa que não é tão comum. Porque essa pessoa, uma vez na escola, participou do movimento estudantil e fez uma palestra que era contra a pauta e todo mundo aplaudiu, ou porque ela viu alguém fazer isso, ou porque o pai dela falou, ou porque ela viu alguém num podcast. Alguma coisa ficou... A galera tem que entender isso. O nosso comportamento hoje, ele é resultado das nossas experiências passadas e das experiências que a gente viu.